Imensa estar com vocês e tenho de agradecer a oportunidade à querida Carmen Rapucci, a Eliane e o Alexandre, que concederam-me a honra de partilhar esses momentos com vocês e abraçar a todos da Sociedade Espírita Plenitude em Orlando, desejando que o movimento espírita na América do Norte floresça cada vez mais. Muito bem. Estruturas espirituais da Casa Espírita e seus trabalhadores. Ora, quando falamos Casa Espírita, nem sempre entendemos o seu significado. O Espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, restaurado, reapresentado pela espiritualidade superior, curiosamente, percorreu caminhos bem semelhantes ao movimento que Jesus fundou no planeta. Se pudéssemos evocar Cronos e o tempo e lermos através das suas areias como os cristãos do primeiro século se reuniam, nós veremos que eles se congregavam na intimidade dos lares. A palavra lar é tão curiosa. Na antiguidade, os romanos possuíam dentro das suas residências um fogo que era sempre aceso, dedicado aos seus antepassados, sempre na intimidade do lar, e ele não podia ser apagado, porque representava os protetores, aqueles que haviam desencarnado, partido, e que certamente do mundo espiritual estavam velando por aqueles da casa. Esses protetores eram chamados de deuses lares, e porque a família se reunia em torno do fogo, para celebrar a presença deles e a sua memória, esta reunião dos familiares em torno do fogo, em torno da lareira, deu o nome e o conceito de lar. Lareira, lar. Observe que a ideia de família e de lar surge desta convivência em torno do que é espiritual. E o cristianismo floresceu na intimidade dos lares. O cristianismo mais tarde, ou melhor, o espiritismo mais tarde reproduziria as mesmas atitudes, porque os espíritos do Senhor comunicaram-se também na intimidade dos lares, produziram fenômenos espirituais entre médiuns, jovenzinhas, e mais tarde por toda a Europa e também pelo mundo, a fim de chamar a atenção da humanidade. Quando Allan Kardec organizou os ensinos dos espíritos, codificando a doutrina dos imortais, foi preciso ampliar o trabalho. Sim, porque a quantidade cada vez maior de interessados fez com que fosse necessária a fundação da primeira instituição espírita do mundo, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas eu quero resgatar a íntima relação do espiritismo com o cristianismo e dizer que os espíritos do Senhor têm muito interesse nessas instituições humanas que foram fundadas pelos homens, pelos seres humanos reencarnados, a fim de que pudéssemos cultivar a mensagem espiritual. Algumas pessoas são contrárias à ideia de instituições. Elas dizem, o espiritismo é um conceito, é uma filosofia, cada um vive para si e nós não temos a necessidade de nos reunirmos. Espiritismo não é seita, não é religião. É religião, sim. Religião do espírito. Não é religião com rituais, não é religião com atividades extremamente formais, mas é uma força, uma ideia, um pensamento, uma atitude que nos religa ao Criador. É, portanto, religião do espírito, do ser imortal. Então a espiritualidade amiga tem muito interesse nessas instituições que objetivam cultivar, educar, instruir e socorrer as criaturas humanas.
Todo aquele que já passou por um processo obsessivo, que necessitou de um passe, de uma orientação, de uma palestra, de uma palavra, de um conforto, sabe a importância de encontrarmos uma casa espírita, um centro espírita bem orientado, bem instruído, livre de fanatismo, liberto de crendices, um ambiente onde a gente possa aprender. A palavra aprender em língua portuguesa é um verbo, e para mim um dos mais lindos. O prefixo a da palavra aprender, nesse caso nem sempre significa negativa, né? Nós estamos acostumados. Acéfalo, sem cérebro. Aluno, sem luz. Lumen, luz, luno. Então, aprender, nesse caso a não é negativa. O a, em muitas palavras do latim, significa movimento que faço para aprender. O movimento que faço para aprender, para fixar algo comigo. E as instituições espíritas são tão necessárias para nos ensinar. Outra palavra que me encanta. Essa palavra também é do latim, como várias da língua portuguesa. O prefixo em vem do latim in, dentro. Sinal, marca. Ensinar é marcar a alma, é marcar por dentro. E o quanto os ensinos de Jesus nos marcam. E nós precisamos de instituições que apresentem pessoas esclarecidas, com didática, com recurso, a fim de que possamos ter a alma marcada por dentro e a fim de que tenhamos a nossa oportunidade de nos movimentarmos para fixarmos ensinamentos superiores que mudarão as nossas vidas. Uma instituição assim é de tamanha relevância. As nossas casas, nas nossas intimidades, com as nossas lutas, com as nossas perturbações, não ofereceria um clima adequado para que os bons espíritos pudessem socorrer a humanidade e que pudessem também a todos instruir através da divulgação da doutrina espírita que os encarnados temos a oportunidade de fazer. Então, não podemos dispensar as instituições espíritas. Temos que entender o seu valor, a necessidade de organizarmos, de prepararmos tarefeiros trabalhadores, não imaginarmos que somos donos da tarefa, se bem que há situações em que o serviço é nosso, no sentido de que é a nossa oportunidade de servir, mas nós não somos proprietários. Temos de preparar expositores, preparar passistas, qualificarmos a juventude, a mocidade, a evangelização, para que o espiritismo floresça e não nos faltem nunca os trabalhadores, para que tenhamos sempre uma voz lúcida apresentando o evangelho de Jesus, para que tenhamos corações dóceis, ternos, afáveis e mentes esclarecidas para acolhermos os que sofrem. Reparem, é um trabalho gigantesco que não pode ser relegado ao abandono, não pode ser de improviso, tem de ser de absoluta responsabilidade. E nesse sentido, nós vamos encontrar poucas pessoas desejosas em abraçar função tão necessária. Mas a situação não é nova, não. Jesus, há 2000 anos, já reclamava também. Ora, ora, disse o mestre, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Por que será? Porque dá trabalho, né? Porque cansa. Porque ninguém ganha dinheiro com isso, pelo menos no espiritismo. Pelo contrário, nós temos colocado no nosso bolso a gasolina, o nosso tempo, o nosso intelecto, as nossas capacidades, cooperar para manter as nossas instituições espíritas vivas. E isso tudo é muito trabalhoso. E nem todos nós queremos o reino dos céus, mas com o mínimo esforço. Nós queremos sempre que alguém nos fale de doutrina espírita, mas nós mesmos contribuirmos, dizemos, temos que estudar muito, eu não tenho capacidade. Queremos sempre que alguém nos dê um passe, mas não estamos dispostos a melhorarmos o coração para que nós mesmos ergamos as mãos e ofereçamos energias que confortem, curem e amparem os necessitados. É por isso que somos tão poucos. É por isso que o espiritismo caminha a passos lentos. E nós ficamos assim pensando, quando é que Deus mandará os trabalhadores? Ele já mandou. Somos nós. Estamos aqui. Não podemos perder a nossa oportunidade, sabe, irmãos? Toda casa espírita séria é resultado de um programa feito na vida do infinito. Oportunamente, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, na cidade do Guarujá, eu fui convidado para falar na Câmara Municipal dessa cidade.
E lá chegando no meio da palestra, repentinamente o espírito de Nora, a benfeitora que me acompanha, tomou-me e pela minha boca, discretamente, sem que as pessoas percebessem, porque o médium educado não precisa ter chiliques nem estrimiliques, pela minha boca ela disse a seguinte frase, abre aspas, cada casa espírita é uma embaixada celeste na terra, fecha aspas. Eu era muito jovem naquele período e não era portador de uma cultura expressiva, então faltou o entendimento daquela palavra. Embora ela tivesse saltado da minha boca, eu não sabia explicar o que era embaixada. Eu fiquei aterrorizado, disse, meu Deus, se alguém me pergunta, se alguém levanta a mão e interrompe a palestra, o que é que eu vou dizer? E foi nesse momento que o espírito amigo, vendo a minha aflição, tomou-me de novo e explicou. Uma embaixada é uma instituição que representa um país em outro. A casa espírita é a instituição que representa o plano espiritual na terra. Portanto, os seus trabalhadores somos os embaixadores. As embaixadoras, embaixatriz só é a esposa do embaixador. A mulher que trabalha é a embaixadora. Vejam a nossa responsabilidade, meus irmãos. E parece que é tão difícil abrirmos um centro espírita no mundo e mantermos as suas graves atividades, esquecidos de que o mundo espiritual, muitas vezes, executa dezenas de anos, preparando tarefeiros que renasçam, e então reencarnamos com tamanha responsabilidade, quando chega aqui o mundo nos sufoca. Vocês se lembram da parábola do semeador? Jesus narra que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra semente caiu em solo pedregoso, veio o sol e sufocou a semente. Outra caiu entre os espinhos, e uma outra parcela, por fim, caiu em terra boa. E as que caíram em terra boa produziram 30, 60, 90 por um. E quando Jesus contou isso, a gente não entendeu direito. Ora, o semeador é Jesus. A semente é a mensagem espiritual. Os tipos de solo diferentes, beira do caminho, solo pedregoso, solo espinhoso e terra boa, são os corações humanos. A mensagem espiritual vai cair em solos diferentes e cada um produzirá de acordo com as suas condições. Então, beira do caminho, o que é a beira do caminho? É onde todo mundo passa, o solo fica duro, fica compacto, nada penetra. Eu costumo dizer que é o pessoal cabeça dura. Você fala, a pessoa não quer nada com nada. E aí vem as aves, conta a parábola, e comem as sementes da terra à beira do caminho. Que são as aves? Representam o maligno. Toda vez que nós estamos desconectados do mundo espiritual, nós ficamos expostos às dificuldades e às dores do mundo. E porque não temos aquela convicção, aquele entendimento que alteraria o nosso modo de pensar, sentir e agir, nós não sabemos como proceder e ficamos entregues às trevas, aos adversários e às sombras de nós mesmos. As pedras, o que significam? Que sufocaram a semente em outro tipo de solo. É o pessoal empolgado. É quando a gente começa no espiritismo e acha que é apóstolo. E lá vamos nós, felizes, desejosos, vamos mudar o mundo. E aí um companheiro nos fere. O outro diz não. O outro confrade não nos abre uma porta de trabalho, é ciumento. Nós então olhamos a humanidade e dizemos, todos são hipócritas. A gente faz o bem e recebe o mal, não vale a pena. A empolgação desaparece e a pessoa que é solo pedregoso deixa e abandona o serviço. Depois veio o solo de espinhos. Quem são os espinhos? São os cuidados do mundo. Nós queremos fazer o bem, mas sabe, tem a hidromassagem. Nós queremos fazer o bem, mas sabe, tem a aula de dança. Nós queremos fazer o bem, mas sabe, eu tenho que fazer a minha terceira faculdade. Nós queremos fazer o bem, viu? Eu tenho que aprimorar o meu idioma e eu não tenho tempo. Estamos sufocados e a semente não germina. Entretanto, quando a semente cai em terra boa, 30, 60, 90, 100 por um. O que é que significa isso? Às vezes você está dando aula para 100 pessoas. 99 vão embora, desistem, ficou apenas um. Mas aquele um bem formado, capacitado, instruído, produz por 30 pessoas.
produz por 60, produz por 90, produz por 120. Por isso que vale a pena semear. Nós não conhecemos os tipos de solo, nós não sabemos quem vai desistir, quem vai sufocar, quem vai se entregar aos cuidados do mundo, quem será a terra boa. Por isso a parábola diz, o semeador saiu a semear. Observe que a parábola não diz que o semeador voltou. Quem se propõe a falar o evangelho vai sempre para frente, nunca para e nem regressa, sempre preparando trabalhadores, sempre falando do bem, mesmo ferido, maltratado, humilhado, incompreendido, segue adiante, porque ele está carregando algo que é sublime, a mensagem espiritual. Então as nossas instituições espíritas têm de ser a terra boa, tem que ser o ambiente em que o espiritismo é apresentado e escachoa a espiritualidade e instrução, de modo a confortar e instruir, a fim de que os seres humanos transformem a sociedade e a sociedade melhore o mundo. O espiritismo é tão extraordinário porque a gente entende, e entendido se motiva, e motivado caminha, e não há quem nos pare, há quem nos perturbe. Vocês devem imaginar que a instituição espírita, com tamanha responsabilidade e socorrendo pessoas muitas vezes perseguidas por opositores espirituais, é possível que esses opositores voltem contra nós. É possível. E aí, nós seremos convidados ao testemunho. Mas a casa espírita não é protegida? Sem dúvida. Mas os mentores não são babás. Há momentos em que nós seremos testados, experimentados. E a casa espírita não é diferente. E você que é dirigente, passista, médium, também será experimentado. Quer dizer, quando eu faço bem para alguém, o adversário da pessoa pode se voltar contra mim? Pode sim, mas nós não nos esquecemos da proteção espiritual. Eu me lembro que quando comecei a fazer palestras bem jovenzinho, e aqui no interior do estado de São Paulo, meu pai me acompanhava. E sendo meu pai mais experiente, mais velho um pouquinho, nós chegávamos às vezes num ambiente que as pessoas não me conheciam e achavam que o meu pai era o palestrante. E então diziam assim, com licença menino, que eu vou levar o palestrante. E eu levava o meu pai. E quando chegava a hora da palestra, meu pai dizia assim, olha, eu sou acompanhante, o palestrante é ele. E ninguém acreditava, porque era muito jovenzinho, ainda na casa dos 20 anos. E então tinha, naturalmente, de falar e as pessoas ficavam espantadas. Não porque a gente fosse algum tipo de fenômeno, mas porque era muito raro que alguém jovem apresentasse um trabalho de qualidade. Mas a gente foi muito bem preparado pela professora Terezinha Oliveira. Então eu me recordo que quando comecei na jornada espírita, ir aos centros espíritas para fazer palestras, nós éramos de uma condição muito modesta. Felizmente a vida melhorou. Ainda não éramos formados na universidade e naquele tempo o movimento espírita não era bem organizadinho. Então nós temos um hábito. Quem convida para fazer a palestra paga as despesas. O orador não cobra nada. Mas a despesa para ir, o traslado, a alimentação, tem de ser custeado pela instituição que convida. Mas naquele tempo não era assim, não. O pessoal dizia que era uma honra para a gente falar, então a gente é que pagava as despesas. E não tínhamos recursos. Então eu dizia, mamãe, eu tenho de fazer palestra. É desmandar o dinheiro, meu filho? Eu disse, não mandaram não, mãe. Ela então punha a mão no avental, tirava um dinheirinho e dizia assim, leva, meu filho. Esse é o dinheiro do pão de amanhã. Traga o troco. Eu viajei anos com o dinheiro do pão. E quando chegava no local, os companheiros não ofereciam um lanche, nem jantar. Às vezes esqueciam que tinham marcado a palestra. Quantas vezes eu fiquei do lado de fora, esperando que a pessoa chegasse para me hospedar, às vezes dava 4 horas. Na ocasião, fiquei de cócoras 4 horas num varejão, esperando que a pessoa viesse me buscar, esquecido na rodoviária, no aeroporto, viajando sem dinheiro, não tinha dinheiro sequer para voltar, porque tinha que esperar que a pessoa patrocinasse a volta. E então fazia palestra, animado, viajava horas para falar para 3 pessoas, 18 horas de ônibus para falar para o presidente e o vice-presidente que esqueceram de fazer a divulgação e o povo não sabia que tinha palestra. E a gente tinha deixado família, escola, atividades, compromissos, pela honra de servir. E aí quando aparecia alguém que eles avisavam às pressas, e a gente começava a falar, de repente ia se sentindo mal. E quantas vezes eu vi
Enquanto fazia a palestra, os espíritos obsessores dos presentes que estavam assistindo à tarefa, com o dedo em riste me acusavam. Tu vais sair daqui aleijado. Cala-te, tu não tens direito de falar desta mentira. E eu então, quanto mais eles acusavam, mais eu falava, mais me agarrava aos guias e mais doente ia ficando. Dava-me um tremor e um estado febril, que por vezes eu não tinha condição de atender o povo. Tinha de enfrentar mais 12 horas, 18 horas de viagem de volta com aquele tremor, com aquele mal-estar, dor no corpo. E chegava a casa, quem me socorria? Mamãe, que me aplicava um passe. E dizia, meu filho, para com esse negócio de fazer palestra, não deve estar certo não, porque você volta pior do que quando saiu. Mãe, mas eu faço o evangelho, eu saio preparadinho, eu vou com a palestra bem feita, eu vou com o coração devotado, eu não faço nada de errado. Não é nada contrário, mamãe, são testes. E eram testes para ver se a gente desistiria, porque os opositores daqueles que estavam ouvindo a palestra, verificando que o que se dizia os motivava a melhorar e, portanto, rompia a conexão com os obsessores não podendo derrubar o poste, queriam apagar a luz. Isso durou alguns longos 10 anos. Que a gente teve de perseverar, de voltar doente para casa, de meditar, de orar, de não ter condições de levantar no dia seguinte, mas os guias que me acompanhavam, os bons espíritos, diziam, aguenta. Isso é importante para a tua formação. Tu tens de entender que o mundo espiritual também é enfermo. Tu tens que entender que os loucos da vida espiritual necessitam de lenitivo. E ao verificarem a tua perseverança e o teu esforço, eles se motivarão, porque o que eles querem é apagar a luz. O que eles querem é dizer, ninguém aguenta, não vale a pena ser bom. Se tu quiseres servir a Jesus, persevera, fala com entusiasmo e aguenta. Tu terás uma natural proteção espiritual à medida em que perseverares. E assim foi. Devagarinho eu fui ficando mais robusto, a ponto de não me perturbar com a perturbação do outro e de ter a oportunidade, de ter sentido como os perturbados sofrem, de me posicionar perante a cada palestra com compaixão. Para os encarnados e para os desencarnados que perturbados estão me ouvindo. Então é natural que situações assim aconteçam, mas nós temos de perseverar. Lembram Jesus tentado no deserto? Aquilo foi uma parábola, para dizer que todos nós, os que nos matriculamos no campo do bem, seremos experimentados. Não há exceção. Nós temos de nos apoiar mutuamente. Então vejam, a importância das instituições espíritas. E também é natural que entre nós, no cumprimento do dever, no nosso serviço cotidiano, existam rusgas, dificuldades entre nós trabalhadores. Eu costumo dizer que casa espírita é local de gente perturbada, porque são os doentes que precisamos de remédio. Então, como eu me coloco na conta de perturbado, casa espírita é o meu local. E se estamos todos perturbados, ninguém precisa invejar ninguém e temos de nos apoiar. Será natural, ou serão naturais, a mágoa, a discussão, sentir-se ferido, agir como criança, que diante da primeira dificuldade, o que é que a gente diz? Não brinco mais. E vamos embora de um serviço de altíssima responsabilidade. E abandonamos a nossa tarefa esquecidos que muitos de nós assinamos um contrato na vida espiritual para darmos a nossa contribuição. Não, meus amigos, o mundo não lembrará o nosso nome não ficará registrado em lugar algum, a não ser no único lugar, nos corações daqueles a quem tocarmos. Aí sim, a contribuição do nosso tijolinho, anonimamente, devolver a saúde ao enfermo, um equilíbrio a um perturbado, dar instrução a quem ignora as coisas espirituais, dar luz àquele que está na treva. E essa função é da instituição espírita, compete a todos nós, os seus operários, os seus trabalhadores. Vocês vão se lembrar que André Luiz escreveu um texto de nome No Centro de Mensageiros, em que ele diz que no plano espiritual, nessas cidades celestes,
Centenas de trabalhadores são preparados, médiuns, doutrinadores, expositores, presidentes de casa espírita, companheiros da mocidade, da evangelização, do aspecto administrativo do centro, são preparados na vida do infinito, mas também as centenas abandonam a sua oportunidade de servir. Eu me lembro que me tornei espírita aos 15 janeiros. Tenho 47 anos de idade hoje, bem vividos, tenho muita felicidade de ter essa idade. E me recordo que os meus pais, zelosos, com medo, não me queriam deixar ir à instituição espírita, porque não conheciam doutrina. Eu tinha algo, uma chama que era algo até que me atormentava e que ainda hoje essa chama não apagou. Não sei, meus irmãos, é um desejo tão grande de contribuir. A gente acaba uma tarefa, eu já tenho ideia para outra, e mobiliza companheiros e vamos avante, vamos servir. Eu costumo dizer que só Deus me para. Ele pode me parar a qualquer momento, se for da vontade dele, que pare, mas enquanto eu tiver forças, porque o espírita tem de ser assim. Se não formos nós, quem cuidará do espiritismo? O católico? O ateu? Se não formos nós, quem pagará o aluguel, as contas da casa espírita? Quem manterá a luz, a água? Quem a representará de maneira absolutamente digna? Vejam, vocês têm a América do Norte inteirinha para desbravar. O espiritismo surge em Hydesville, em Nova York. Depois é que vai para a Europa e depois é que chega na América do Sul. Então a América do Norte é o berço. Fenômenos notáveis foram aí apresentados. E agora o espiritismo de volta. O Brasil, um país continental, nós temos tanto para fazer aqui. Há regiões, por exemplo, no Amazonas, os confrades lá, a Sandra Moraes, que foi presidente da Federação Espírita do Estado do Amazonas, conta-me que para chegar a um centro espírita eles andam 3 dias de barco, porque não há rodovias. E nós temos as facilidades do tempo moderno. A América do Norte, que figura como polo, ponte, destaca-se com a sua tecnologia e as facilidades do momento, nós temos dever de perseverar. Não podemos parar, não se trata de fanatismo, de entendimento, porque vocês já pensaram, quando nós reencarnarmos, será que encontraremos o espiritismo? Se não deixarmos algo aqui, organizado e bom, o que encontraremos na nossa volta? Então eu quero estimular aos trabalhadores do bem, aos trabalhadores da casa espírita, que aconteça o que acontecer, dificuldades de qualquer natureza, não abandonemos o serviço. Ora, Jesus avisou que no mundo sofreríamos conturbações, problemas, perseguições. Se fosse pelo nome dele, tudo estaria abençoado, então não há o que reclamar. Nós estamos avisados. E não podemos esperar, pelo fato de estarmos no espiritismo, teremos proteção especial. Não é assim que funciona. A diferença é que a gente tem forças para agirmos diante dos problemas. Temos ânimo, porque conhecemos o bastidor e sabemos quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos. E isso, então, nos impõe um dever de agirmos sempre em linha reta. Porém, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, porém nunca estagnados. Então que vocês sempre pensem que na instituição espírita de vocês, amigos espirituais que a planejaram na vida do infinito, continuam tocando barco, continuam inspirando, e nós temos de apresentar uma ressonância, um eco do nosso trabalho que tem de estar em sintonia com aquilo que eles planejaram. E que a gente não se entregue às dificuldades, elas são naturais. Elas fazem parte da vida. Observem os apóstolos. O cristianismo sofreu perseguição durante 300 anos. Não foram 300 dias, nem 30 anos. 300 anos. Perseguição crudelíssima. Nós, aqui no Brasil, estamos proibidos de irmos às instituições por conta do distanciamento social, nessa pandemia de 2021 que estamos sofrendo. Mas não estamos nem perto ou nem longe do que foi as perseguições aos cristãos. Imagine-se, você saindo da sua casa para ir ao centro, é sequestrado pela polícia, a sua perna direita é amarrada num automóvel, a sua perna esquerda amarrada em outro automóvel, e os carros partem em direções opostas. Era assim que faziam os cristãos, mas amarrando-os a cavalos.
Será que nós estamos à altura desse testemunho? Vi muita gente apavorada com essa pandemia desaparecendo do centro. Cristãos, hein? Corajosos, hein? A gente se emociona com a crucificação de Jesus, com os apóstolos, relembramos os leões, a arena. Mas no primeiro convite ao testemunho, lá estamos nós dizendo, cada um em casa, a pandemia, temos de defender a vida. Sim, mas podemos fazer muita coisa à distância. Podemos. Mais tarde tudo vai melhorar e ainda que o vírus esteja guardando o protocolo de biossegurança, nós poderemos retornar sim para fazer o bem sem nos acovardarmos perante as dificuldades da vida. Porque hoje é a pandemia, amanhã será a preguiça, depois será uma doença. E eu me lembro da professora Terezinha Oliveira, citada pela Carmen, a quem nós dois temos como mestra. A professora Terezinha Oliveira, câncer, deixou de ir ao trabalho. Sabe o que os mentores disseram para ela? Tenha que a morte te encontre no trabalho do bem. Olha, fortes. Então não nos esqueçamos. Se há adversários espirituais que poderão nos experimentar na tarefa do bem, há mentores do infinito que nos protegem. Que o medo não nos paralise, que a covardia não nos tire da tarefa maior de transformarmos o nosso coração e melhorarmos aqueles que estão ao nosso redor por meio das nossas atitudes no campo do bem. Então, trabalho, comprometimento, casa, espírito, coisa santa, unidade é coisa santa, palestra é coisa santa, reunião é coisa santa e devemos praticar isso tudo santamente, como recomenda o Evangelho. Então a você, meu querido amigo, minha querida amiga, irmãos em humanidade, que estejamos irmanados, que trabalhemos diuturnamente para manter as nossas casas vivas, que os brasileiros possamos deixar essas marcas de luz em solo norte-americano, para que quem aí renascer possa um dia encontrar a tocha da verdade acesa. É tão extraordinário. E para finalizar a nossa conversa, nesse tempo que já avança, e eu quero ser britânico conquanto estejamos nos Estados Unidos, eu quero evocar Castro Alves, o poeta brasileiro, o poeta dos escravos, o poeta da liberdade, para com ele cantar e cantando repetir. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos pobres vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que a produz. Vai deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, um malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador, é Céline com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz,
É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito. Marchai para o infinito, com Jesus, trabalhando no bem, pelo Espiritismo, marchemos, hoje e sempre. Tem uma perguntinha de uma companheira da internet. Na sua opinião, a casa espírita deve ser dirigida por um grupo com a mesma opinião ou a diferença de opiniões é saudável? Linda pergunta. Kardec se preocupou muito com o que ele chamava de unidade de princípios. Ora, como é que Jesus ensinou? Um reino dividido contra si mesmo não pode sobreviver. Uma casa dividida contra si mesma não pode sobreviver. Então nós temos de estar unidos na doutrina, numa unidade de princípios. A forma de apresentar pode alterar, claro, mas nós não podemos ter competição no modo de entendermos a doutrina. Por isso que é muito importante que a gente permaneça no básico. A gente tem que entender que a Casa Espírita tem um compromisso com a humanidade. Não é uma instituição para altos estudos intelectuais, porque aí ficaremos todos muito formados em filosofia espírita e o coração gelado, sem exercitarmos no campo do bem. Agora, é claro que nós não podemos ser alienados. É claro que a divergência, ela é importante e nos faz crescer. Mas essa divergência, quando houver, não pode ser em pontos que são pétreos. A ideia de Deus, de imortalidade da alma, a função da casa espírita, a gratuidade dos serviços. Imagine se, de repente, alguém da diretoria resolve cobrar o passe. Não vai dar para a gente contemporizar com isso. Não é? Aqui a gente cobra a coxinha. Estão brincando aqui, mas a casa espírita precisa ter uma fonte de renda. Então, se a gente vai vender pizza, se vai vender coxinha, se o pessoal, cada um vai levar um prato e num ambiente ou numa... Por exemplo, eu visitei grupos nos Estados Unidos que após a reunião mediúnica, na mesa em que fazia a reunião mediúnica, o pessoal colocava a toalha e era o jantar. Aquilo me causou estranheza. E eu então perguntei à companheira e ela me explicou. Disse, Emanuel, aqui nós temos muitos brasileiros que não têm o green card e que vieram fazer a única refeição do dia. Então, se Jesus não compreender isso, eu não sei o que é cristianismo. Então, as casas espíritas terão as suas especificidades e as suas necessidades. Cobrar o serviço espiritual é uma coisa que a gente não quer. Ter meios de sobrevivência é outra coisa. Vamos comercializar o que for possível, com dignidade, com equilíbrio, sem invertermos o valor. Nós não nos reunimos para fazer comércio. O comércio é uma necessidade para mantermos a prática espiritual. Então, essas questões e outras precisam ser meditadas com equilíbrio, a fim de que não haja disputas entre nós. Então, toda crítica, toda divergência necessita da polidez. A gente pode falar com educação e, às vezes, olha que interessante, a sua ideia é maravilhosa, é adequada, mas o tempo para ela florescer não é o ideal. E se você for embora agora magoadinho porque não te ouviram, porque você deu uma opinião e foi ignorado, espera. Certas coisas, certas ideias precisam do tempo. Espera, porque o mundo espiritual se organiza. Olha, o cristianismo demorou centenas de anos para que ele se organizasse. E Jesus tolerou a Inquisição, Jesus tolerou as cruzadas, Jesus tolerou os templários, que foram muito importantes, mas que impuseram o seu modo de pensar e passaram o fio da espada em nome do amor. Matar em nome do amor, quer dizer, era uma ignorância, uma incompreensão. Então Jesus suportou isso tudo. O que eu quero dizer? Uma casa espírita doutrinariamente correta, às vezes leva anos para a gente construir, até harmonizarmos tudo o que é necessário. Então, vamos pedir a Deus que não sejamos instrumentos de perturbação e que a gente não seja espalha-brasa.
O que é espalha-brasa? É aquele que põe fogo em tudo. E depois sai de fininho. Lançou uma ideia maravilhosa, mas não está disposto a trabalhar. Lembram-se da história do guiso do gato? Guiso é um sininho. Então, os ratinhos estavam na sua casinha, preocupados em comer o queijo, mas o gato não deixava. Toda vez que eles saíam, o gato aparecia de repente. Alguém teve uma brilhante ideia. Ele disse, já sei, vamos colocar um sininho no pescoço do gato. Porque toda vez que ele se aproximar, o sininho toca. E alguém mais inteligente perguntou, e quem vai pôr o sininho no pescoço do gato? Você tem uma ideia maravilhosa, mas os seus braços não estão lá para edificar. Então, se você não pode ajudar, não atrapalha. Sendo assim, a gente tem que ser elemento da concórdia e buscar a unidade de princípios. Para isso, a gente tem que conhecer a doutrina espírita. Porque o pessoal que faz barulho, o pessoal que causa, é o que não tem lucidez de doutrina. Acha que sabe. Porque uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente deduzir, conversar com a loucura. O indivíduo vai desdobrando o conhecimento de maneira incorreta. Olha, ele não pôs o texto no contexto. Ele não viu em que momento histórico, social, político aquela frase foi dita. Ele não viu o que estava acontecendo no século XIX, por que Kardec disse aquilo, por que os espíritos tinham aquela opinião. Tem que ter clareza, calma. E aí vai você espalhando brasa, apresentando a sua opinião, quando deveríamos apresentar a doutrina. É por isso que às vezes dá discórdia. Conhecimento doutrinário, tolerância e polidez. Isso vai nos garantir unidade de princípios e evitar disputas na casa espírita.